Para quem não lembra de onde paramos, a santa herege se aproximou do Kim. E ele se perguntou se ela o sentiu, lá ele, trocando de classe. Os figurantes se perguntavam o porquê da santa conversar com alguém que parece tão ordinário. Ela segura as mãos dele, e sorrindo docemente, pergunta o nome dele, e ele responde Guerreiro Kim. Ela fala que por meio dela, ela irá batizar o Guerreiro Kim pela Ordem Anciã. Olhando com desejo, ela diz que o ancião, o Lorde do Trono de Ouro Negro, sempre desejou poderes raros como o dele. Um selo aparece nas mãos de ambos, e ela diz para se submeter a ele e encontrar paz neste mundo infernal. Os figurantes perguntam se a primeira filha do ancião está o batizando por si mesma. Suando frio, Kim xinga. Ele fala que se for batizado e obter a característica batismo, não terá outra chance além de se tornar um paladino da Ordem. Mas ele sabe que a Ordem Anciã perderá a guerra na cidade de Seul por figuras significantes no Arcane Seul. Apertando a mão, ele solta, pensando que desse jeito será forçado a entrar na Ordem. Vendo o que ele fez, os figurantes ficam assustados, de joelhos. Kim diz que se recusa a ser batizado. Com uma expressão impactada, ela se pergunta se ouviu errado dele. Respirando profundamente, ele diz que está falando sério. Ela fala que ele tem liberdade de escolher servi-lo ou recusá-lo. De qualquer jeito, a Ordem Anciã está de olho nele. Pegando firme em seu ombro, a santa fala para ele não se esquecer que a partícula sagrada criou raízes dentro dele. Virando as costas, ela diz que se ele não superar a partícula dentro dele, ele não terá mais o livre-arbítrio. Ele cai de joelhos, em chamas por conta da partícula sagrada. Os figurantes se perguntam o porquê de um novato como ele se recusou ao batismo. Chamas divinas, você vai sofrer interminavelmente, queimando em dor como punição por recusar o batismo. Tentando suportar, Kim diz que estava preparado para isso, mas está doendo como se o corpo inteiro estivesse fervendo. Nos é explicado que as chamas divinas é um dos debuffs mais fortes em todo o Arcane Seul. Por causa da dor causada, isso impede que continuem com a vida cotidiana. O único jeito de viver normalmente é ir ao templo para ser batizado. Ele recusou porque pensava no futuro. Ainda queimando, ele diz que parece que morrerá logo logo. Quase perdendo a consciência, alguém joga água em sua cabeça. Abrindo os olhos, ele se pergunta quem fez isso. A garota da recepção pergunta se ele está bem. Kim pensa que ninguém ajuda alguém afetado pelas chamas divinas, porque acreditam que pode trazer azar a eles. Inspirado, ele se levanta. Se esforçando um pouco mais, ele adquire a característica resistência divina. Sentado na posição de lótus, ele fala que não recusou o batismo imprudentemente. Explicando, as chamas divinas são mais fortes dependendo da mana total do alvo. Como Kim está no nível 1, o debuff é mais fraco em comparação. Então tem algumas soluções. A primeira é obter a característica resistência divina. Trocando de característica, ele absorve mais mana para dentro de si, o que resulta em uma chama mais ardente. Assustada com isso, a recepcionista joga mais água nele, dizendo que ele consegue fazer isso. Mais calmo, Kim fala que essa água é como a água da vida nessa situação. Respirando profundamente, ele diz que precisa focar nessa sensação de contraste entre o fogo e a água. As energias opostas começam a girar dentro dele. E como Yin e Yang, a dor do fogo e o frescor da água se misturam. Depois de realizar essa técnica por alguns minutos, ele abre os olhos, dizendo que irá extinguir essas chamas. Isso faz uma explosão de energia, que deixa a recepcionista chocada. Uma janela do sistema indica que Kim obteve a característica barreira de mana, e fica envolto em energia. Sorrindo, ele diz que realmente fez isso. Obteve a característica defensiva básica de nível 1, barreira de mana. A moça se aproxima e pergunta se ele está bem. Ele responde que sim e agradece a ela pela ajuda. Os figurantes veem isso e se perguntam se ele venceu as chamas divinas. Como isso é possível? E será que ele tem alguma habilidade roubada? Rindo da ignorância alheia, ele diz que não superou completamente. Isso é só uma medida temporária usando a barreira. Pelo menos ele se livrou da dor de queimar e as chamas negras parecem bem legais também. Kim entra na plataforma para fazer a medição da mana. Depois de alguns instantes, uma janela indica que a medição foi um sucesso. Guerreiro Kim, 22 anos de idade, nível de mana 1 e camada de circuito 6. Os figurantes admiram essa conquista, dizendo que esse deve ser o nascimento de um supernovato, então deve ser por isso que a santa se interessou.
Enquanto Kim pensa que ganhou muita atenção, mas tem planos de se tornar mais forte escondido. A recepcionista o parabeniza, complementando que nunca viu ninguém começar com 6 camadas de circuitos. Indicando o caminho, ela diz que, agora vão imprimir a licença de super-humano dele. Momentos depois, ela apresenta a licença para ele, o parabenizando por se tornar oficialmente um super-humano. Chorando e fazendo uma cara estranha de satisfação, Kim diz que trabalhou duro para conseguir isso. Você, espectador, piscar automático desligado, e respiração também. Voltando à história, ela se disponibiliza para explicar os privilégios de ser um super-humano de nível 1, mas Kim responde que já sabe de tudo. Redução de impostos, direito de porte de armas, e quando subir de nível, isenção de todos os impostos, imunidade à prisão, livre acesso de todos os meios de transportes e muitos outros benefícios. Chocada, a moça diz que ele sabe muito bem. Kim responde que é por causa do jogo. Se corrigindo, ele diz que é um doutor em super-humanologia. De qualquer jeito, ele dispensa explicação sobre os direitos. Vários figurantes estão observando a conversa animados. Sem jeito, Kim pergunta se eles conseguirão sair dali sem chamar atenção. Se levantando da mesa, a moça diz que está preparada para essas situações. Kim fica impressionado e ela diz para não se preocupar e segui-la. Encapuzados, Kim agradece a moça por ajudá-lo a este ponto. Uma capa de furtividade e uma passagem secreta. Ela responde que não tem problemas, pois temos que ajudar uns aos outros depois de tudo. O sistema indica que a característica furtividade foi adquirida, ele fica feliz por ganhar uma característica de graça. Apontando para uma porta, a moça diz que basta ele andar até ali, porque só pode guiá-lo até este ponto, por causa das regras. Se curvando e agradecendo, Kim fala que é o suficiente por hoje, e ela deseja um caminho de volta seguro. Olhando para ela, ele pensa que não sabia da existência dessa pessoa em Arcane Seul. Ela é bonita e ele precisa ficar mais forte para pagar esse favor. Pegando o cartão de visitas, ele se pergunta qual o nome dela. Chocado com o que viu, ele diz que o nome dela é Beck Sorin. Esse é o nome de uma das 3 pessoas guerreiras mais fortes de rank SSR no jogo. Ela é uma berserker, então ela pode ser mais assustadora do que parece. Olhando para ela, ele pensa que tinha achado o rosto dela familiar. E como ela estava agindo docemente, dificilmente imaginaria que ela é aquela pessoa. E pensar que ela foi disso para aquilo, o que no mundo pode ter acontecido com ela. Like nesse vídeo e até o capítulo 9.